A galera que já viu esse vídeo na internet vai verificar os erros cometidos nesse vídeo por uma pessoa que não parece não ter entendimento para lidar com esse tipo de situação. É uma situação preventiva que deveria ser ensinado na, na televisão, por meio de panfletos, né? E a era digital está dando essa oportunidade, né? Então, esse rapaz, ele aconteceu alguma coisa nesse GLP, né, esse gás líquido feito de petróleo, e que é o bujão de casa comum, que a válvula ali parece que está soltando o gás. Em hipótese alguma, esse botijão pode ser tombado, porque 85% desse gás é líquido e está na forma líquida. Se você tombar ele, ele vai derramar por toda a área e se ele alcançar alguma coisa que esteja quente o suficiente para fazer a ativação do fogo, né, que o calor ele é o ativador do fogo, ele acaba fechando ali o triângulo do fogo, porque ali você vai ter o combustível, os vapores emanados desse combustível e só falta mesmo o calor. Então, esses vapores essa forma líquida, se chegar numa cozinha onde tiver alguma coisa quente, não precisa nem estar em chama, mas estiver quente, dá problema. Se você ligar um interruptor, a fagulha da lâmpada e de dentro do interruptor pode causar uma explosão devido aos gases emanados por esse cilindro que vai estar tomando o ar, né? Só que esse tipo de gás ele é mais pesado do que o ar, então a tendência dele é ficar na base, né, no chão. O GNV, que é um tipo de GNV das instalações de encanamento, né, encanamento de gás, que você tem aí que esquenta o chuveiro, esquenta o fogão, nesses condomínios da Minha Casa Minha Vida, ele já é mais leve do que o ar, né? Então ele se emana com mais facilidade. Então, nos dois casos, uma abertura das portas, né, se for em questões internas, abre-se as portas e imediatamente se entra em contato com o corpo de bombeiro pelo Você está em 193. David? David na escuta? Então, você liga para o 193, o corpo de bombeiro vai vir, vai fazer vai fazer todos os trâmites necessários para colocar em segurança. Primeira coisa, não conseguiu fazer nada? Sai com a sua família de dentro da casa, né? Não tente tirar nenhum pertence, pega os idosos, o que você puder fazer, o mais rápido possível e saia, né? No caso, o rapaz vai tombar esse botijão, né? E não poderia fazer isso, porque no desespero acaba a pessoa fazendo isso. O que acontece muitas vezes é que algumas válvulas desse tipo de bujão vêm com um problema e ali ela não volta para o lugar. Tem uma espécie de válvula onde você conecta todo o conjunto, né, para poder transferir o gás para a mangueira. E ali, naquela parte da válvula, tem uma válvulazinha interna que ela age com pressão. Então o gás tem 85% de parte líquida, tem a parte que está emanando os gases e ela pressuriza esse equipamento para cima, né? E se ele estiver fora de lugar, começa a vazar o gás e a pessoa entra em desespero. Se você colocar o conjunto, né, de encaixe, que você não precisa martelar, enroscar direitinho, ele já vai colocar no lugar essa válvula. Só que muitas vezes você não consegue encaixar por algum problema na rosca do negócio, ou o negócio está fora mesmo. Você vai pegar algo de plástico, como um cabo de uma escova de dente, e vai dar uma cutucada naquela parte ali, não vai causar nenhuma fagulha, né? E aquele equipamento vai voltar para o lugar. Caso você não consiga, eu aconselharia tentar manter tampado com um dedo, né? Ou tampar com uma rolha e chamar o corpo de bombeiro ou a empresa de gás para poder fazer a substituição. Que o rapaz lá que vem, ele sabe mexer nessa parte, né? Alguns têm entendimento disso daí. Mas de hipótese nenhuma você pode tombar esse gás. Se caso você não tenha coragem de ficar segurando isso ali, ou nenhuma rolha, eu não sei se a rolha vai ter como segurar a pressão, mas eu acredito que sim. Você vai pegar esse equipamento e vai tirar ele da área próxima à sua casa e vai colocar no lugar mais aberto possível, né? Sem tombar ele, sem virar ele, vai colocar ali e ali você entra em contato com o corpo de bombeiro ou com a empresa e deixa ele, vai vazar ali, né? Mas ele vai estar vazando em pé, vai estar vazando um pouco e sair de perto e comunica as pessoas para não passarem por ali. Então é uma forma de você fazer um isolamento desse material para que não ocorra um acidente mais grave, né?
No caso aqui, o rapaz tombou e depois você vai ver que esse gás se espalhou rapidamente pelo chão e acabou, parece que entrou em combustão. Eu esqueci, eu acho que eu não vi todo o vídeo, mas eu vi na hora que ele tomba ali o botijão de gás. E há risco dali da pessoa também ficar asfixiada se a pessoa estiver dormindo, né? Mas o mais grave ali mesmo é a questão do fogo ocorrendo nesse tipo de cilindro, né? O que vai acontecer ali? Possivelmente o fogo vai tomar aquela área toda do gás, né? E vai pegar fogo no que tiver pelo caminho. Se não tiver nada, ele só vai consumir o gás. O dispositivo, o próprio bujão de gás tem um dispositivo chamado plug fusível, e muita gente não sabe que aqueles bujãozinhos que os pipoqueiros usavam, que até hoje eles acham no ferro velho e tentam recarregar, ele tem um risco sério de explosão porque ele não tem o plug fusível, que é uma espécie de parafuso que ele fica no cilindro. Logo na parte de cima você vai ver um parafuso que ele é imerso, né, num material mais fraco do que o material do casco do bujão de gás. Então, quando se atinge uma certa temperatura, esse material ele vai o quê? Ele vai sair daquela parte, vai derreter e esse parafuso possivelmente vai acontecer um estouro. Então é perigoso ter qualquer tipo de treinamento que passe por fogo nessa parte. Eu já até fiz crítica a alguns vídeos, né, que eles fazem um treinamento de rolar o bujão de gás com o fogo ali. Pode acontecer, talvez, eu não sei ao certo, não sou especialista nisso, mas pode acionar o plug fusível por conta da temperatura estar atingindo ali aquele material, né? Então ele tira a pressão do gás. Porque havia uma teoria de que quando o bujão de gás esvaziava, ele explodia, mas não tem nem lógica isso. O bujão de gás ele vai consumir todo o gás, o fogo vai consumir todo o gás, e quando acabar de consumir, ele vai simplesmente acabar o fogo, não vai explodir. Ele tem mecanismos, né, de proteção. No caso do bujãozinho pequenininho do pipoqueiro, não tinha. E outra coisa, esse tipo de bujão você não é bom usar fogareiro nele, porque a temperatura pode vir para baixo, né? Você vai botar o fogareiro muito perto ali do plug fusível. Quando você botar a panela, a temperatura vem para baixo, atinge uma temperatura, eu acho que é 60 e poucos graus, que acaba vazando ali o material, tipo um estanho com chumbo que tem, que é mais maleável do que o casco, e ali vai acontecer o que? A explosão do plug fusível vai causar um acidente, né? O plug fusível vai ser ativado e pode pegar em alguém e machucar, dependendo da pressão que ele saia dali. Então, nesse caso aqui, existe algumas formas, né, de você... Se pegou fogo ali na base do bujão de gás, você pode utilizar um pano molhado, né? Pegou fogo na mangueira, tu vai ter que usar uma toalha já mais encharcada para você poder jogar, para poder quebrar o triângulo do fogo, né? Tirar a temperatura ali, vai continuar vazando, né? E o certo é você colocar a borboleta de volta no lugar e fechar, né? Conectar direitinho e nunca bata com o martelo, porque não tem necessidade de você bater no martelo, o martelo da borboleta ali eu esqueci o nome conjunto. Não tem necessidade de você bater com o martelo, porque a próprio aperto já é o suficiente para travar o gás. Ele tem uma rosca. Só que em alguns casos a rosca está com problema. A mangueira às vezes não está com selo do Inmetro, ela tem que ser substituída, ela tem que vir com aquela presilhazinha dela. Então sempre tem que estar trocando essas mangueiras para evitar de certo acidente. Mas é um equipamento muito seguro para quem entende, faz um curso de bombeiro civil ali para você aprender a não colocar em risco o teu bem, né? E nem a tua família. Então aqui é só o básico, né, do que eu posso falar sobre isso. Tem muitas coisas que às vezes a gente não lembra. Lembrando também que eu tenho uma tese de que carros elétricos não deveriam estacionar em garagem com instalação de gás GNV, né? Por quê? Por conta da alta temperatura que, quando acontece um vazamento, a bateria de íons de lítio ela entra em combustão instantânea. Então, ela não apaga facilmente com água, e a água ela não é um bom agente extintor para a bateria de lítio, porque ela acaba fazendo alguns elementos explodirem. É um material classe D, material pirofóricos, e ele queima em alta temperatura. E a água, às vezes, é uma quantidade de água muito grande para você pelo menos resfriar. Aí o corpo de bombeiro tem a manta térmica, tem a roupa de aproximação, tem o conjunto do corpo, né? O corpo de bombeiro significa porque eles são um corpo mesmo, né? Todos têm que estar preocupados
o seu grupo, o seu grupamento. Então eles vão junto com a manta térmica, não dá para fazer esse processo com uma só pessoa. Então você tem ali alguns tipos de modos de extinguir esse fogo, extinguir esse fogo. Então, galera, espero ter ajudado aí um pouquinho nesse entendimento. Faça um cursinho de bombeiro civil, aqui é o Bombeiro Cruz, né? E se eu lembrar de mais algumas informações, eu estarei colocando aí.